Geeks, Game of Thrones está fazendo 10 anos da estreia. Caraca, 10 anos! Tô chocada. Faz muito tempo. Não consigo ver que faz tanto tempo. Mas enfim, hoje eu estou aqui para falar as 10 melhores situações, 10 melhores momentos de Game of Thrones, na minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! 10 anos, né? E aí eu pensei em fazer, sei lá, vou fazer os 5 melhores momentos e 5 piores momentos, afinal a série foi meio conturbada. Mas eu não quero ver a série como os piores momentos. Eu quero relembrar das séries só com os melhores momentos. Então eu decidi fazer os 10 melhores momentos, na minha opinião. Eles não vão estar em ordem, tá, de acontecimento e nem em ordem do que eu mais gostei. Eu vou simplesmente falar momentos específicos e vocês me contam aqui se vocês concordam ou não. Primeiro episódio, vamos falar de quando Jaime jogou o Bran pra fora da torre, né? Eu acho que esse já mostrava ali logo no primeiro episódio que a série ia ser uma série surpreendente, que a série seria uma série diferente do que a gente tá acostumado. Os personagens que você gosta, o personagem que você admira, eles não estariam salvos e isso aconteceu basicamente entre todas as temporadas. The things I do for love. E aí também ali na primeira temporada ainda tem a história da Daenerys se ressurgindo das cinzas com os seus dragões e etc. Eu sabia que ela ia ter dragões, porque enfim, né? Mas eu não esperava ser daquela forma. Eu acho que é uma cena muito icônica e ali começa a mostrar o poder da Dany, que ia ter até o final da série. Eu vou continuar com a Daenerys. Pra mim, uma das cenas mais marcantes dela também é quando ela soltou os Imaculados, né? E ela conquistou eles. Aquela cena, pra mim, foi muito maravilhosa, porque eu fiquei rezando pra ela queimar o cara. Ai, que maldade, cara! Fiquei lá na torcida pra isso acontecer, aquele safado ordinário. Quando aconteceu, realmente foi uma cena muito marcante. Ele também mostra também o poder dela crescendo, né? Ela conseguiu um exército muito grande, muito forte, onde ela conquistaria muitas coisas que ela conquistou no futuro por conta daquele momento. Então, pra mim, esse é um dos maiores momentos da Dany. Matem-na. Dracarys. Outro momento que também tem mais ou menos a ver com a Dany foi quando ela perdeu o Viserion e ele virou de gelo. Pra mim, não é... a perda ali do dragão naquele momento já foi um grito, eu gritava loucamente. E depois ele abrindo aquele olho de gelo. Caraca, eu não tava acreditando. E aí o problema é que você tinha que esperar na semana seguinte, né? E você ficava desesperado, querendo conversar, sendo tarde da noite, você não conseguia dormir, porque você ficava pensando naquilo. E essa cena foi uma das cenas que eu fiquei, meu Deus, ferrou! A vingança lá da Cersei do septo lá. What? E aí vamos para a vingança da Cersei com o grande septo. Toda aquela construção de como a Cersei foi humilhada, a gente conhecendo a personagem, você sabia que ela estava aprontando alguma coisa. Eu odiava do fundo da minha alma aquele grande septo. Todo aquele grupo, toda aquela confusão e naquela reunião que estava tendo. E aí quando aquilo explodiu, eu dei um berro. Inclusive tem um reaction meu aqui, antigão, você consegue assistir. Deu gritando que nem uma louca quando explodiu, porque eu tava muito feliz que aquilo aconteceu. Primeiro, porque tem tudo a ver com a personagem, e segundo, porque eu queria fazer o mesmo. E nesse mesmo episódio teve o filho dela, o segundo filho dela lá, cometendo suicídio exatamente porque ela matou a mulher da vida dele. Então teve consequências muito pesadas pra Cersei. Então todo esse momento foi muito épico pra mim. E aí
aí vamos voltar para os Starks. A primeira que eu tenho que falar é o Casamento Vermelho. O Casamento Vermelho também eu acho que foi quando muita gente que não se interessava por Game of Thrones começou a se interessar pelo choque da cena, né? Eu sei que nos livros não é igual, mudaram bastante coisa, mas ainda assim, durante a série, é uma cena muito marcante, muito pesada, marca profundamente para as últimas temporadas. Aquilo que aconteceu ali foi marcante para todas as outras temporadas. Afinal, eles assassinaram basicamente todos os Starks e ainda assim, e pelo menos os mais fortes e mais poderosos na visão, enfim, dos Lannisters e etc. E é muito chocante. Eles esfaqueando a barriga da grávida é bizarro. A Catelyn Stark chorando de desespero para salvar ali o filho e etc. É uma cena muito chocante, muito marcante, que mais uma vez, como eu disse ali no primeiro, mostra a questão do desespero de nós fãs torcendo por quem a gente gosta e os roteiristas pouco se importando e matando basicamente todo mundo que a gente gosta. Por sinal, se eu for citar todo mundo que a gente gosta que morreu, a gente vai ficar aqui para sempre. Por isso eu escolhi só algumas dessas situações de morte, mas o Game of Thrones é muito mais que isso. Aí, em sequência do Casamento Vermelho, né, eu acho que a cena que eu falaria logo depois, que tem tudo a ver com o Casamento Vermelho, é a Arya dando a sua tortinha para o pessoal que ajudou a acontecer o Casamento Vermelho, né? Ela simplesmente matou toda a família Frey e aí, para lá, o Lord Frey, ela foi e serviu a própria família dele para ele. E fez a vingança e, afinal, ele matou basicamente a família dela toda e fez a vingança. Eu gritava com alegria. Primeiro que eu amo a Arya de paixão. Então eu gritava com uma alegria tão profunda, porque ali mostra o que a Arya se tornou, né? O que a gente estava esperando ali por muito tempo, ela se tornar essa assassina que ali foi mostrado. E a gente já iria saber ou iria suspeitar do que aconteceria depois, que ela seria uma personagem muito importante para matar aí todo mundo da lista dela e todo mundo que ela prometeu e muito mais. Além de ser uma pessoa para os Starks muito importante, afinal, ela vai ser a melhor em lutas ali entre eles e isso ajudaria os outros irmãos que também estavam vivos. E aí, uma das cenas também entre os Starks ali que eu acho bem marcante é a questão da volta do Jon Snow. Quando ele morreu, acabou a temporada, né? E aí eu tinha certeza que ele iria voltar. Eu falei, não, o Jon Snow não é possível, ele é realmente um dos personagens principais, não tem como ficar sem ele, então vão dar um jeito dele voltar. Mas ainda assim, isso não deixa de ser marcante, tanto a perda dele quanto a volta dele da morte. Essa parte tem que ser citada aqui nesse vídeo com certeza. For the watch. O nono e penúltimo é a Batalha dos Bastardos. Primeiro, eu sou suspeita, afinal eu faço cosplay de Sansa, né? Eu fui xingada milhares de vezes eu vestida de Sansa, eu fui xingada no vídeo da HBO Brasil que eu tenho falando antes da última temporada e que eu tô de Sansa e eu falando que eu queria que ela sentasse no trono e que eu achava que ela merecia, ela sentava no trono e muita gente me xingou. Eu posso deixar o link aqui na descrição pra se você quiser ir lá assistir. Mas eu amo a Sansa, eu acho a construção do personagem dela muito grande e o que a subida de escada dela eu acho incrível durante todas as temporadas. E na Batalha dos Bastardos é quando a gente começa a ver o jogo da Sansa virar, né? Ela passar daquela fase de tortura, de, enfim, todas as coisas ruins que aconteceram com ela, para a fase sou Sansa f*** do caralho, não podia falar palavrão, mas estou falando, e sou a Lady do Norte, e vocês me respeitem. Então, eu acho muito, muito, muito foda. Toda a batalha foi muito foda, toda a construção ali da batalha foi muito foda. Ela chegando no final foi muito foda. Estou falando o tempo todo, não quero nem saber. Foi incrível, uma das melhores cenas de Game of Thrones. I will never forget them.
E na minha opinião, ela só perde para a última cena, que foi uma cena desesperadora na minha vida, que é Hodor, o significado de Hodor. Cara, quando eu queria ter filmado esse reaction, porque eu passei mal. Acabou o episódio e eu fiquei parada, eu tava com um vinho na mão, e eu fiquei parada, meio tremendo e estática, olhando pra TV. Passou todos os créditos, começou o episódio de novo, porque não sei se você lembra, mas era assim, era um episódio atrás do outro, era o mesmo episódio passado 2 vezes, um atrás do outro, e eu não conseguia sair do sofá, eu chorando, desesperada, aquela coisa saindo maleca do nariz, aquela coisa horrorosa, xixelenta, toda vermelha, inchada, e eu não conseguia me levantar. E o meu marido ficou falando, Bia, vem, e quando ele ficava rindo, mas ainda meio desesperado que estava acontecendo, eu botei o vinho na pia, fui me deitar e eu não conseguia dormir, eu fiquei ainda estatelada na cama, sentada na cama por um tempo, depois eu deitei e fiquei um tempo estatelada pela cena ser absurdamente marcante, era algo que eu não esperava de jeito nenhum. Eu acho que eu toquei no microfone, vai dar ruim. Foi uma cena muito desesperadora pra mim. Realmente, pra mim, é a cena mais marcante de todo Game of Thrones. Eu nunca vou esquecer, foi genial. Não sei se ele vai fazer isso nos livros, se vai ser igual. Ou seja, ele já escreveu, eu não li, então eu não sei se ele botou igual. Mas foi absurdamente genial e inesperado, na minha opinião. E extremamente triste. Então, eu não vou chorar, porque eu tô maquiada. Vai se secar a borra. Mas, pra mim, essa é a melhor cena de Game of Thrones de toda a série. Me conta aqui nos comentários qual pra você é a melhor cena de toda a série. Se você gostou, se você não gostou, me conta tudo aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para saber tudo e se inscrever para sempre ficar sabendo, tem vídeo aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Contursi e no Twitter com Bia Contursi. Beijo!